sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou a professora Elaine e hoje nós estamos aqui para mais um resumo, mais uma análise de uma obra que está na lista da FUVEST 2024. Hoje nós vamos falar de ninguém mais, ninguém menos de Quincas Borba de Machado de Assis. É um romance, de 1891, desse autor que é memorável da nossa literatura, sem dúvida o maior autor da literatura brasileira e figura carimbadíssima nos vestibulares do nosso país. Todos os anos há um livro do Machado na FUVEST, ou seja, temos que passar pelo Machado de Assis. E quem já se aventurou a ler Machado sabe que não é uma leitura fácil. Ele é um autor cheio de sutilezas, ironia, sugere muita coisa sem dizer explicitamente. Então é uma literatura de muitas camadas, é uma literatura densa. Dificilmente, em uma primeira leitura, a gente consegue capturar ali todas as suas sutilezas, não é mesmo? Então a gente começa em 1891. Já estamos na segunda fase da obra de Machado de Assis, que iniciou em 1881, portanto há 10 anos antes, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas. A crítica aponta este como um momento de virada da obra de Machado, que até então era um autor de romances mais convencionais, que tinha modelos e padrões do romantismo. E Machado dá um salto aí de qualidade, inaugurando então o realismo no Brasil. O que Machado, na verdade, nos introduz em nossa literatura com Memórias Póstumas, é o que nós poderíamos chamar de uma narrativa problematizante. Isto é uma narrativa, gente, que problematiza o ato dos personagens, problematiza os seus gestos, suas atitudes, investiga os reais motivos que está por trás de cada gesto, quais são os interesses que mobilizam ali as personagens, por que elas agem como agem, Então é uma narrativa crítica, com um forte traço de pessimismo e ceticismo. Machado não demonstra nunca esperanças com relação ao ser humano. Ele não idealiza o ser humano, muito pelo contrário. Machado vai fazer, a partir de Memórias Póstumas, uma mudança na forma de escrever, que é a seguinte. Vamos explicar isso aí. Até então, no romantismo, as obras estavam muito ligadas à descrição do cenário, das paisagens brasileiras, nas ações, no enredo. Além disso, as histórias muitas vezes eram cheias de acontecimentos, rebolescas, heróicas, cheias de aventura. E o Machado muda por completo o interesse da literatura, que não está mais na ação externa. A gente não está mais interessado na paisagem, a gente não está mais interessado na descrição do cenário. A gente vai então passar a se interessar, aliás, o Machado passa a se interessar no interior. Então, o interesse da literatura machadiana, está na análise do interior, na análise dos personagens, na análise da consciência dúbia, e muitas vezes enigmática de seus personagens. Porque nos livros do Machado, se a gente for parar para pensar, não acontece muita coisa. Não há uma sequência superestimulante de acontecimentos. O que há é esse olhar delicado e minucioso para a interioridade de seus personagens. Essa interioridade que é analisada de forma implacável, Ele não deixa dúvidas, Ele é implacável mesmo, de forma pessimista, de forma cética, sem idealizar o ser humano, portanto, muito realista a partir daqui. Mas que também
é perspassada pela famosa ironia machadiana. Então temos uma obra realista e irônica. Não se entende o realismo de Machado se a gente não entender o papel fundamental da ironia. Ironia, você sabe o que é, né? Então é esse buraco que se abre entre o que se diz e o real significado do que quer se transmitir, entre o que se fala e o que se pensa. E é aí que Machado vai construir uma das marcas mais incríveis do seu estilo e da sua literatura, feita a partir de 1881. Os narradores machadianos, que não são os narradores que a gente pode confiar, porque são irônicos, né? São narradores que nem sempre estão dizendo aquilo que você leu. Há sempre uma entrelinha, há sempre um subtexto. Eles são mestres em nos apresentar algo absurdo, anormal, muitas vezes cruel, brutal, como se fosse algo normal, corriqueiro. E essa é a grande jogada do Machado. Ele fala de algo absurdo, tratando como algo de mais normal do mundo, né? E você, leitor, para e pensa, opa, peraí, né? Tem alguma coisa errada aí nessa história. E o que Machado está querendo nos mostrar, né, é esse desconcerto geral do mundo. É esse mundo de ponta cabeça. É esse mundo onde os atos mais violentos e bárbaros são socialmente aceitos, são socialmente vistos como toleráveis, mas de um ponto de vista humanístico, ético, se a gente for parar para pensar, eles são inaceitáveis, absolutamente inaceitáveis. E a ironia machadiana acende aí essa luz amarela e faz o leitor perceber que o Machado de Assis está querendo falar, né? O que ele está querendo falar. Por isso que muitas vezes, numa primeira leitura, a gente não consegue perceber o que Machado está querendo falar, tá certo? Então vamos ver como isso aparece em Quincas Borba. Quincas Borba, o livro, né, tem uma ligação quase umbilical com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Afinal, a personagem Quincas Borba, que nós conhecemos bem no início do romance, nesse que a gente vai analisar hoje, já havia aparecido em Memórias Póstumas. Ele era amigo de Brás Cubas de infância e eles estudaram juntos. E depois de muito tempo, quando adultos, eles se reencontram. Só que quando Quincas Borba reencontra Brás Cubas em Memórias Póstumas, o Quincas já virou mendigo, vive em farrapos, dorme na escadaria da igreja, mas é o criador de uma filosofia. Ele se diz filósofo, que é a tal teoria do humanitismo, que ele explica para o seu amigo Brás Cubas, e é em Memórias Póstumas que a gente fica sabendo ainda que Quincas recebe a herança de um tio e enriquece, se torna proprietário de terras, proprietário de escravos, se torna uma pessoa importante. E aí ele vai para Barbacena, e é onde nós o encontramos em Quincas Borba. Ele então, já rico, e o próprio Brás Cubas é citado aqui no começo, apesar do nome do romance, né? O Quincas Borba não é o protagonista, ele morre no início da história. Nós o encontramos aqui no início de Quincas Borba, já doente, louco. Ele endoideceu completamente e ele encontra um discípulo, que é o Rubião, Pedro Rubião de Alvarenga. Este sim é o protagonista do romance e que acompanharemos até o final. Rubião era um professor primário, amigo de Quincas Borba, irmão de Piedade, com quem Quincas Borba quase se casa. Então eles quase se tornam ali parentes, né? Mas não deu tempo. Quincas Borba morre antes e ele é também o discípulo. O Quincas Borba tenta transmitir para Rubião os princípios de sua filosofia,
Para ele, né, essa era a teoria derradeira e definitiva do ser humano e do mundo. Olha que absurdo. E em que consiste essa teoria? A filosofia do humanitismo. É fundamental que você entenda o humanitismo para que você entenda do que este livro está falando. Nas primeiras partes que esse filósofo, picareta, né, que não é filósofo coisa nenhuma, expõe os princípios da sua teoria, e se você entender isso bem, você entende a trama completa do livro. E o que Machado está querendo nos dizer, afinal? Primeira coisa, o humanitismo não é para ser levado a sério, lógico, né, gente? Não é uma filosofia de verdade, é uma pseudo-filosofia que está ancorada na ideia do caráter benéfico e conservador da guerra. Ou seja, a guerra não é vista como algo negativo, pelo contrário, é visto como positivo, fundamental para a preservação e conservação da espécie humana, já que o humanitismo está amparado na sobrevivência dos mais aptos, dos mais fortes e mais espertos, dos mais bem adaptados, que dominam e subjugam os mais fracos. E os fracos são sempre vencidos. Para explicar essa história, já que o Rubião tem uma consciência meio estreita, né, digamos assim, ele não entende a intelectualidade da filosofia de Quincas Borba. O próprio Quincas vai contar uma história, seria uma metáfora, né, do princípio geral do humanitismo, que é a história de duas tribos indígenas que só têm um saco de batatas para comer. Se essas duas tribos fizessem um acordo pacífico, diplomático e dividissem o saco de batatas, todo mundo morreria. Um saco de batatas não dá para alimentar suficientemente as duas tribos. No final, todo mundo morre. Agora, se uma tribo declarasse guerra a outra e aniquilasse a outra tribo e ficasse com um saco de batatas, aquele saco seria mais que suficiente para alimentar uma tribo. E todos ficariam bem, alimentados e fortes. Ou seja, a paz leva à morte, à extinção de todos. A guerra leva à preservação, pelo menos, da metade, não é? Daí se conclui, né, que a guerra é uma realidade humana. E isto é afirmado em tom de alegria, que ela é positiva, ela deve ser exaltada, e ao mesmo tempo que se exalta a guerra, se exalta a supremacia daqueles que vencem. Daí a conclusão famosa dessa história: ao vencedor, as batatas. Aos vencidos, o ódio ou a compaixão. O que interessa é quem ganha. Quem ganha é o mais forte e tem direito aos seus sacos de batatas. Esta é uma ideia não só de superioridade do indivíduo, mas da superioridade da espécie, né? Sobre o indivíduo, ou seja, todos nós teríamos vindo, ele continua explicando, tá? Isso faz parte da teoria dele também. Todos nós teríamos vindo do humanitas. Humanitas seria um princípio, uma substância que está em tudo. Nós viemos de humanitas, somos feitos de humanitas e regressaremos a humanitas. Por isso, humanitas é mais importante do que qualquer um de nós. Nós somos insignificantes. O Quincas Borba vai usar um outro exemplo, né, uma outra metáfora, das bolhas em um caldeirão de água fervendo. Ele fala que aquela água é humanitas. As bolhas que se formam e que rapidamente estouram é a vida humana. Nós somos aquilo, bolhas, que tem um instante de vida e depois desaparece. Daí a prioridade da espécie e não do indivíduo, em nome da qual o indivíduo pode e deve se sacrificar. Olha só. Ele pode ter vencido, ele pode ter sido derrotado,
mas isso não é o problema. Isso não deve causar revolta, isso não deve causar angústia, porque é natural, isso é humanitas, é o princípio que rege a vida. Alguns ganham, outros perdem. Alguns levam as batatas, outros são derrotados e morrem de fome. Mas todos são humanitas e todos voltarão para humanitas. Nós somos absolutamente insignificantes, então, né? Se comparados a essa trajetória maior da espécie. O que o Machado quer dizer aqui, na verdade, né? Com tudo isso, a gente tem que ver que isso é uma paródia, né? Uma piada, uma brincadeira com as correntes filosóficas que estavam em grande moda lá na segunda metade do século XIX. Um período de forte racionalismo, forte positivismo na Europa e no Brasil. E o Machado, ao colocar o humanitismo na boca desse filósofo demente, careta, né? Ele está brincando com o darwinismo social, que era uma espécie de adaptação da teoria evolucionista de Darwin, da teoria da seleção das espécies de Darwin. Lembram-se disso? Uma adaptação da biologia para o campo da sociedade, da vida humana, entendendo, assim como na natureza, há espécies mais aptas, mais fortes, que por isso sobrevivem, há outras eliminadas por serem mais fracas ou não se adaptarem às realidades, né? Essa ideia de seleção das espécies, ela se aplicaria também aos povos e culturas, o que é um verdadeiro absurdo, né? Na medida que para o darwinismo social haveriam povos mais fortes, povos mais aptos, povos mais superiores e povos menos aptos, mais fracos e inferiores. Nem preciso dizer aqui para vocês, né, que essa adaptação equivocada das ideias biológicas, das ideias que fundamentam aí a teoria da evolução para o campo social, era uma forma de justificar e legitimar algumas coisas bastante nefastas, como o imperialismo europeu, o neocolonialismo, o racismo e as próprias teorias de eugenia do fascismo e do nazismo da primeira metade do século XX. Essas ideias do darwinismo social estavam em pauta na segunda metade do século XIX, como eu já disse, né? E o Machado pega essas ideias, faz uma sátira, transformando-as no humanitismo, que apesar do nome, é uma teoria absolutamente desumana, né? Ela é o contrário do humanismo. Ela desvaloriza a vida humana, coloca como insignificante. Então, dentro desse contexto do Quincas Borba, o humanitismo seria uma forma de legitimar as desigualdades sociais, os privilégios e as brutais diferenças sociais que existem no Brasil e sempre existiram, tá? O humanitismo naturaliza uma realidade histórico-social. Existem aquelas pessoas que têm o saco de batatas e as outras que não sabem nem o cheiro. Mas isso para o humanitismo é normal. Qual é o problema? É humanitas. Uns são vencidos e os outros os vencedores. E tá tudo bem. E não podemos nos esquecer também que estamos falando de um país escravocrata, um país que enriqueceu com base no trabalho escravo. E quem está anunciando essa teoria é o Quincas Borba, que é um homem rico, um homem proprietário de terras, proprietário de escravos. No livro lá, Memórias Póstumas, ele compartilha essa teoria com Brás Cubas, que é um herdeiro dessa elite escravocrata brasileira, né? E aqui temos o Rubião, que está aprendendo esta teoria e vai ficar rico também. Então, quem está compartilhando, reverberando essa filosofia do humanitismo, né, são membros da elite, senhores de terra do século XIX. Na boca dessas pessoas, o humanitismo, né, se torna a filosofia do egoísmo.
e da indiferença com os escravos, da indiferença com os pobres, da indiferença com os excluídos. É o mesmo que dizer: eu sou o vencedor, eles são os vencidos. Eu tenho minhas batatas, se eles não têm, que pena que lutem. Se Machado estivesse vivo hoje, seria isso que ele diria: eles que lutem, né? Na boca dessas pessoas, então, o humanitismo se torna a defesa dos privilégios e da posição social desses membros da elite, né? Coloca tudo isso como algo inquestionável, natural. Afinal, quem é que vai se revoltar contra algo que é natural? Então, paremos para pensar sobre isso. Quincas Borba explica toda a filosofia do humanitismo para Rubião e logo depois ele morre, já completamente ensandecido, achando que era Santo Agostinho, completamente doido, e ele deixa toda a sua fortuna para Rubião. Rubião então se torna seu herdeiro universal. Ele herda todos os bens, mas não só. Ele herda também o cachorro Quincas Borba. O cachorro tem o nome do dono, que podemos explicar aí de duas formas. A primeira, dada pelo próprio Quincas, né? O filósofo, que se somos todos humanitas, um cachorro e um homem pode ter o mesmo nome. A outra explicação está ligada à vaidade do Quincas Borba, porque ele achava que se ele morresse e o cachorro continuasse vivo, seu nome ainda seria lembrado. Então, o cachorro Quincas Borba fica sob os cuidados de Rubião, pois essa era a condição para ele herdar tudo. Na verdade, quem herdou tudo foi o cachorro, né? E ele só herda bens, terras, escravos e o cachorro. Ele não só herda tudo isso, ele vai herdar também a semente da loucura, porque o Rubião também vai enlouquecer durante a narrativa e termina louco. Então é como se esse grão de desvario aí fosse um legado. Mas tem uma coisa que o Rubião não herdou: a compreensão da filosofia humanitista. Essa ideia de luta pela sobrevivência, fracos e fortes, a eterna disputa pelo saco de batatas, ou seja, pelos privilégios, isso parece que Rubião não entendeu. E sua história, que é uma história extremamente trágica, triste, com um final extremamente melancólico, né? É a prova que ele não entendeu o humanitismo. Sua história é um exemplo de humanitismo, sim, mas ele é o vencido. O derrotado, porque o que acontece? Vamos lá. Quando ele se torna rico, herdeiro, né, ele resolve sair de Barbacena, em Minas Gerais, e ir para a corte, o Rio de Janeiro, onde ele poderá ter uma vida de luxos, onde ele poderá gastar todo o seu dinheiro. E ele vai, e tem um ponto interessante aqui, que é a gente levantar, que é importante a gente levantar, tá? Brás Cubas, ele nunca trabalhou. No final de Memórias Póstumas, ele disse que lhe coube a boa fortuna de nunca ter que comprar o pão com o suor do seu rosto. E ele se orgulha disso. Tá? E ele nunca trabalhou, ele sempre foi sustentado, né, com o dinheiro de sua família. Quincas Borba também nunca trabalhou para juntar tanto dinheiro. Ele era um mendigo, herdou a fortuna de um tio. Rubião também não, ele era professor, humilde, pobre, mas quando chega no Rio de Janeiro, ele será conhecido como o ricaço de Minas. Olha só. Nenhum desses personagens, então, enriqueceu às custas de trabalho. Todos receberam herança do dinheiro do trabalho dos outros, né? Mão de obra escrava, né? Então, espera aí, cadê a luta pela sobrevivência? Cadê o mérito? A luta entre vencedores e vencidos? Cadê se o dinheiro foi herdado, né? E você não mexeu um dedo para conquistar?
Percebe o furo nessa teoria humanitista? Na verdade, Machado está nos mostrando, na sua ficção realista, que o trabalho não dá riqueza a ninguém. A luta, o esforço não deixam ninguém rico. E continua sendo, né? O Machado é muito atual. E vocês vão perceber ao longo da história quanto atual ele ainda é. Voltando ao Rubião, então. Ele, na viagem de trem para o Rio de Janeiro, conhece um casal que entram ali no meio do caminho e sentam-se à sua frente, né? Era Cristiano Palha e Sofia. Eles começam a conversar e a gente já percebe desde o início que são dois aproveitadores e ambiciosos, inescrupulosos. Não tem lá muita ética, querem subir na vida. O Palha é um homem muito esperto, muito ardiloso, e a Sofia é uma mulher muito bonita, muito atraente. Mais uma dessas personagens, né, enigmáticas machadianas. Machado é mestre em criar essas personagens femininas que a gente não consegue entender muito bem. Há sempre uma coisa nelas que não se explica. É o caso de Capitu, a famosa Capitu, por exemplo, e tantas outras personagens femininas incríveis que Machado criou. E a Sofia é uma delas, tá bom? O Palha é um homem muito vaidoso e vamos descobrir durante a história que uma das expressões de seu narcisismo era mostrar a esposa, que realmente era muito bonita e atraente. E ele gostava de mostrar a esposa e gostava de saber que a Sofia era desejada por outros homens. Ele gostava que ela usasse decote, e isso alimentava o seu próprio ego, de certa forma, né? Está colocado aí, então, que o Palha trata a mulher como um objeto, uma coisa que ele exibe. Aliás, é assim que ele vai tratar o Rubião também. Então, a gente vai perceber aqui essa redução do ser humano à condição de coisa, objeto, ou seja, esse percurso de coisificação dos seres é um dos temas centrais de Quincas Borba. E aí a gente já percebe que alguma coisa vai dar errado, pois o Palha e a Sofia, né, conversando com o Rubião, vão perceber que ele é um tolo, que ele é um caipira, ele dá com a língua nos dentes, ele conta que um amigo muito generoso lhe deixou uma herança e que ele está indo para o Rio cuidar do inventário. E o casal imediatamente pensa, está aqui uma presa fácil, uma presa perfeita para que a gente enriqueça. A gente consegue tirar dele tudo que a gente quiser. E eles percebem nesse caipira, nesse bobo Rubião, uma fonte para enriquecer. E é isso que vai acontecer mesmo. Eles se tornam amigos de Rubião, o convida para jantar. E aí no Rio eles formam uma rede ali de amizade, né? Eles frequentam a casa um dos outros, né? Rubião se torna sócio de Palha, o empresta dinheiro, e através da amizade com o casal, Rubião irá conhecer também outras pessoas que também vão conviver com ele, que ele vai chamar de amigos, entre aspas aqui, tá? Esse amigo, porque todo mundo que se relaciona com o Rubião no Rio se aproxima dele com algum tipo de interesse, querendo ganhar algo. Nunca é uma relação sincera. É o caso do Freitas, que é um bajulador do Rubião. É o caso do Camacho, que é um político medíocre, que também se envolve com a imprensa, né, e funda um jornal, o Atalaia, e tira o dinheiro de Rubião, jogando também com as ambições políticas e com a vaidade de Rubião. Carlos Maria, que é um rapaz muito bonito, muito narcisista, absolutamente arrogante, que também sempre está ali jogando, bebendo, fumando na casa do Rubião. Dona Tonica, que é filha do Major Siqueira, que ele irá conhecer na casa de Sofia e Palha, que é uma mulher na casa dos 30 anos que nunca se casou. Está passando a idade de se casar, né, para a época, e que está com medo de morrer solteira. Quando ela conhece o Rubião,
ela vê ali um bom partido, né? E a possibilidade de um casamento que não irá se concretizar, tá bom? Ou seja, todas essas pessoas que eu citei aqui, né, que vão se cercando do Rubião, têm um interesse, querem tirar dele algum proveito. Ou seja, a sociedade do Rio de Janeiro, do segundo reinado, segunda metade do século XIX, que o Machado conheceu também, é o reinado das aparências, das máscaras, dos interesses, né? E Rubião não entende, ele não percebe que ali nada do que parece é. As ações das pessoas nunca são puras, elas são revestidas por interesses. E o Rubião, na sua ingenuidade, não percebe que vai cair numa armadilha de todos esses aproveitadores, na verdade. Só que tem um complicador aí. Rubião vai se tornar próximo do casal Palha, né? Amigo de Cristiano, e ele se apaixona pela Sofia. Ele se vê encantadíssimo pela Sofia. Em um dado momento, em uma passagem importante ali do romance, Rubião não se aguenta e se declara para a Sofia. Ele a leva para um jardim, afastado de outras pessoas, eles ficam ali sozinhos e Rubião pede a Sofia que olhe para as estrelas, que veja a constelação do Cruzeiro do Sul e que todos os dias ele olhasse para a constelação às 10 horas da noite, que ele faria o mesmo, pois assim os dois, ao mesmo tempo, olhando para as estrelas, a alma de ambos estariam conectadas e os corações estariam ligados. Uma cantada bem barata e uma cantada que não funciona, porque Sofia fica incomodada com esse desplante do Rubião. Né? Ela considera que ele tenha avançado o sinal. Ele dá em cima de uma mulher casada e casada com seu amigo e sócio. E naquela mesma noite, ela abre o jogo com o marido. Ela diz que um dos seus convidados de sua festa teria se declarado para ela. E ele pergunta: quem foi? Ela responde: foi o Rubião. E quem seria, e que seria, né, necessário romper as relações com ele, porque ele não poderia mais ser convidado para jantares naquela casa, não pega bem, uma situação extremamente desconfortável, né? E o Palha diz assim: não, nós não podemos romper relações com o Rubião. Nós devemos muito dinheiro para ele e nós temos negócios, ou seja, o interesse financeiro fala mais alto. E ele próprio, o Palha, o marido, de certa forma, instrui Sofia para que ela mantenha Rubião ali em banho-maria, né? Próximo aos dois, que ela use de sua sedução, de sua beleza e do seu charme para manter o Rubião preso aos dois, para que assim ele pudesse tirar mais dinheiro do pobre Rubião, não é? Talvez o leitor aí mais ingênuo, e leitores ingênuos o Machado detesta, né? Ele acaba com o leitor ingênuo, na verdade. Poderia pensar assim: ah, Sofia é uma esposa fiel, poderia não ter contado nada ao marido, mas ela foi lá e falou da declaração de amor do Rubião, mas só por aí nós não poderíamos concluir que a Sofia é uma esposa fiel. Porque no Machado de Assis realista não há nada absoluto, nenhum valor é intocável, tudo é relativo, né? Relativização dos valores, tá? Esse é o caso da fidelidade da Sofia, porque em um outro momento do livro, ela também vai se sentir assim, atraída por outro homem, que é o Carlos Maria. E o Carlos Maria também vai flertar com ela, e ela não vai contar nada para o marido. Ela vai guardar para ela, porque ela se interessa pelo Carlos Maria. Está aí a diferença, né? Ela sempre se sentiu atraída por ele. E nesse jogo do Machado, nós leitores, por alguns instantes, vamos pensar que Carlos e Sofia são amantes,
Depois vamos descobrir que não, que na verdade o Carlos Maria está interessado pela prima de Sofia, Maria Benedita, com quem ele vai se casar. E quando eles se casam, a Sofia fica mordida de raiva, gente, de inveja, de ressentimento, porque ela desejava aquele homem. Então, o sentimento adúltero que brota nela pelo Carlos Maria, ela não confessa. Agora, quando o Rubião avança o sinal com ela vai lá e conta para o marido. Então, a fidelidade dela não é absoluta, né? Mas é relativa às circunstâncias. Se tá bom para ela, então ela fica quietinha, não é? E o Rubião, depois de perceber que o amor dele pela Sofia não é correspondido, porque obviamente ela não se interessa por ele, Rubião vai progressivamente enlouquecendo. E nós, leitores, vamos acompanhando esse seu processo, essa perda gradual da consciência e da razão. E esse enlouquecimento do Rubião fica muito claro quando ele começa a imaginar que ele é outra pessoa. Ele começa a imaginar que ele é Napoleão III. Primeiro ele manda fazer a barba e cortar o cabelo imitando Napoleão. E depois, em um outro momento, que é uma cena importantíssima, ele vai até a casa da Sofia. Sofia está saindo e ela está numa carruagem indo para um compromisso. E o Rubião entra na carruagem, fecha e manda o cocheiro seguir. A Sofia fica apavorada, manda o Rubião descer, porque não pega bem, né? Uma mulher casada com um homem dentro de uma carruagem, fechada no meio da rua, né? E todo mundo olhando. E ela implora para que ele saia e ele começa a falar coisas que não aconteceram, começa a falar de um passado, de um caso amoroso entre eles que nunca existiu. Ou seja, já está delirando. E no auge do seu delírio, a Sofia fala: por favor, Rubião. E ele diz: não me chame de Napoleão, me chame de Luiz. Então ela fala Rubião e ele entende Napoleão. Em um outro momento, ele irá chamá-la de Eugênia. Eugênia era a esposa de Napoleão, né? O Napoleão III, tá, gente? Então ele se imagina como monarca francês. Curiosamente, né? Ele não se imagina como Napoleão I, aquele famoso. Ele se imagina como sobrinho. Então é uma imitação aí de terceira categoria, nem para ser o grande Napoleão, mas o Napoleão III é uma figura histórica interessante e importante também, né? Ele se elege presidente da República na França e algum tempo depois ele reinstaura a monarquia, ou seja, ele faz com que a França volte a ser uma monarquia. Período que fica conhecido como Segundo Império. Houve um regresso, né? Apesar do livro ter sido lançado em 1891, a história se passa em um momento que a monarquia brasileira estava derretendo, mais ou menos 1870. Estávamos em transição, então, da República para a República, né? Da monarquia para a República, ou seja, estamos em um caminho da monarquia para a república, né? E o Rubião se imagina como Napoleão III, que faz exatamente o caminho inverso da república para a monarquia. Como nada do Machado é por um acaso, né? É para fazer refletir, né, sobre essa transição que o Brasil estava ali passando, ou tinha acabado de passar. Tá certo? Então o Machado nos mostra que, além de tudo, além desse delírio por conta da frustração amorosa de Rubião, né? Com essa frustração amorosa, né? O Rubião não consegue sequer ler a realidade brasileira. E quando se comprova que ele está realmente doido, a essa altura ele já foi depenado. Ele já perdeu grande parte da fortuna, está tudo na mão do pai da Sofia, que está milionário, construindo uma mansão para eles, né, para o casal.
com tudo que ele sugou do Rubião. O Rubião é largado pelos seus amigos, desprezado pelas pessoas até então próximas, e é mandado para uma clínica onde ele fica sozinho. Tanto que ele pede para que o cachorro vá fazer companhia para ele. E quem vai tomar a atitude de buscar o cachorro para ele é uma personagem muito curiosa, que é uma exceção na obra. A única pessoa que olha para o Rubião com empatia de verdade, que quer ajudá-lo de coração, que é a dona Fernanda, que é amiga de Sofia. Ela vai com Sofia na casa do Rubião, que está toda emporcalhada, empoeirada, abandonada, já que ninguém mais liga para as coisas dele. Ela vai lá, pega o cão, faz carinho no cão, e a Sofia ainda diz, a senhora vai ficar cheia de pulgas, né? E ela não liga, pois ela tem uma sintonia com o cachorro e também com o Rubião, sem nenhum interesse, até porque nesse momento o Rubião já estava pobre. Então, essa personagem representa uma compaixão real, tá? A única. E um dado momento, já no final da narrativa, o Rubião foge do hospital com o cachorro, seu fiel companheiro, né? Que é o cão que de alguma forma o reconecta com o Quincas Borba, o seu mestre, né? E ele volta para Barbacena, pobre, já doido, e ele vai morrer abandonado, sozinho, repetindo ironicamente, né, a frase: ao vencedor, as batatas. Ou seja, a essência do humanitismo que ele não soube compreender, porque ele foi derrotado pelos mais espertos. É interessante, né, que no final o narrador, bárbaro, né, depois de narrar a morte de Rubião e em seguida narrar a morte do cachorro, ele lança uma dúvida ao leitor. Quincas Borba, do título, se refere ao filósofo ou ao cachorro? Eu, Elaine, lendo a obra, acredito que seja o cachorro, tá? O cachorro, ele perdura durante toda a narrativa. Não sei, né? Essa é a minha opinião, tá certo? Mas jamais iremos saber de verdade, né? Porque o narrador dá essa dupla possibilidade de leitura, ironizando mais uma vez o leitor, e ele termina fazendo uma advertência ao leitor, que diante da morte do Rubião nós poderíamos rir ou chorar. Ou rir, porque é uma história patética, né? Um caipira que vai para a cidade grande, perde tudo por conta da sua ingenuidade. História repetida, batida, já contada muitas vezes, né? Chega a ser irônico. Ou você pode chorar também, pois o final é melancólico. Ele morre sozinho, abandonado, somente na companhia do cachorro. Agora, indiferente, né? Segundo o narrador, pois as estrelas do cruzeiro, aquele cruzeiro lá que a bela Sofia se recusou a olhar, estão tão altas que já não consegue distinguir as dores ou as alegrias dos seres humanos. Ou seja, o narrador termina o livro reafirmando um princípio do humanitista, né? Do humanitismo, que é o princípio da indiferença. A natureza é indiferente ao sofrimento humano. A natureza não está nem aí se você é um vencido ou um vencedor, se você termina a história rindo ou chorando. Quem termina rindo é o Palha e a Sofia, que ficam ricos, né? O outro, o Quincas, o Rubião, termina pobre, doido, em uma praça pública. E o que acabamos de ver aqui, né, é esse livro muito bem construído, ele se amarra, é um livro gostoso de ler em relação aos outros livros do Machado. Ele é narrado em terceira pessoa, tem uma estrutura mais objetiva, não é um narrador personagem como em Memórias Póstumas ou em Dom Casmurro, né? Por conta disso, se torna assim uma leitura um pouco mais tranquila. Mas é um livro que levanta muitas questões que até hoje a gente para pensar, porque o Machado continua atual e continua nos provocando, nos cutucando,
nos tirando da zona de conforto mental, né? Neste momento que nós estamos aí com várias guerras grandes no mundo, né? Então, para se pensar nessa questão da função da guerra, que alguns ainda insistem, né, em dizer que existe essa função, né? Então, Machado de Assis continua mais atual do que nunca, tá certo? Espero que essa aula tenha sido útil, que eu tenha conseguido esclarecer pontos importantes sobre Machado de Assis e sobre esta obra, né? E até o próximo vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, deixa seu like e se inscreva no canal. Um grande beijo para vocês.